Oi, eu sou Luciana Luli Brasil, no YouTube, falando diretamente de Edmonton, Alberta, Canadá. E hoje a notícia é essa, a primeira notícia que aconteceu nessa semana, dia 3 de maio, que foi ontem, né? 3 de maio de 2025, uma turma, uns malucos, porque só pode ser maluco, da direita ou... Agora não chamam de direita, centro-direita, né? Querem, já que eles não podem protestar quebrando tudo porque eles sabem que não dá certo, então resolveram fazer uma manifestação como é o nome? No legislativo, né? Que é claro que são apoiados pela Premier, como eu já tinha dito. A Daniela Smith, para conseguir se separar do Canadá, como ela já estava falando há muito tempo com o Trump, né? Todo dia indo para lá, toda vez indo para lá, já se planejando, né? Ela disse: eu não tenho nada a ver com isso, mentira. Ela não falou contra, né? Ela primeiro estava falando sobre esse assunto, dizendo que se o Canadá, se o liberal ganhasse, ela ia separar a Alberta do Canadá. Agora ela está dizendo que ela não tinha nada a ver com isso. Mentira. Ela disse. Pode pegar. Não é uma coisa que aconteceu há um século. Foi um dia desse. Mas, enfim, eu não vou caçar isso aí porque aí tô nem aí. Eu não sou daqui mesmo, né? Sou. Mas enfim. Alberta nos esmagados com a vitória. Isso aqui é com tradução, viu? Já traduzi. Eu posso até botar a notícia original como estava, mas eu vou deixar aqui em português, depois eu volto para o original. Então, albertanos esmagados com a vitória eleitoral liberal, ou seja, do Partido Liberal, protestam para se separar do Canadá. Como se fosse todo mundo. A manifestação acontece enquanto o governo de Alberta apresenta uma legislação para diminuir os padrões de realizações de referendos. Eles querem fazer um plebiscito e eles acham que eles vão ganhar. Então eles querem ou ser república ou ser o estado de número 51, ou seja, o 51º estado dos Estados Unidos, porque eles acham que vão ficar bem assim, né? Eles acham que a Alberta vai continuar sendo forte depois que se juntar com os Estados Unidos, porque eles acham que o petróleo que é tirado de Alberta vai fazer a Alberta continuar forte. E quando o petróleo acabar, né? Aí o meu marido disse, ele nunca acaba, mas não quer dizer que ele é a favor. Ele não estou dizendo que ele é a favor nem contra. Ele não se mete em política, ele vive me dizendo, não se meta em política. Mas eu estou dando a notícia para vocês. Então é isso a notícia que eu tenho para dar de Alberta, né? Que tava esses velhos, esses malucos, né? Ah, você está chamando o povo de maluco, de velho, véia, porque você é contra a opinião deles. Mas veja que não só tem. Olha, tá vendo a turma? Não é só liberal que tá ali, tem também o povo LGBTQIA+, né? Que eles são, essa turma sempre é contra os LGBT, mas eles estão ali juntos na separação, querendo que separe Edmonton ou Alberta é a província em que eu estou. Eles querem deixar de ser província, querem deixar de ser monarquia e querem ficar sob o poder do Trump, né? E quem vai ser a governadora é Daniela Smith. Deus queira que não aconteça, mas está nas mãos de Deus. Então, as pessoas se reúnem em apoio à transformação de Alberta em uma nação independente ou no 51º estado durante um comício no edifício legislativo de Alberta, em Edmonton, no sábado. Sábado foi ontem.
Quem tirou a foto foi Jason Franson, do The Canadian Press, que é a imprensa do Canadá. Então ele deu essa foto para vários lugares. Você pode ser um fotógrafo independente para o jornal, você pode vender, você vai num acontecimento, tira a foto. Eu já no curso de fotografia, existe a questão do contrato, existe a questão do independente. Então você pode tirar foto de fatos que estão acontecendo e você vender é bom para se informar como é, mas eu estou saindo do assunto para falar para vocês sobre isso. Então, Catherine Speck disse que era uma nacionalista canadense, viajou o mundo com uma folha de bordo na mochila. A folha de bordo é o maple leaf, essa folhinha aqui do Canadá. E eu não sei se vocês conseguem ver, né? Mas enfim, que eu botei aqui, desci um pouquinho para ficar fácil de ver o mapa. E morou em Quebec para poder se tornar fluente e bilíngue. Falando em Quebec, os edmontonianos, os albertanos vivem falando, o povo de Alberta vive falando que Quebec vivia querendo se separar e por isso que eles não votam em candidato de Quebec. Mas eles estão querendo fazer a mesma coisa. Então, mais um sábado ela estava entre as centenas de pessoas que se reuniram na Assembleia Legislativa de Alberta para apoiar a separação do Canadá, separação de Alberta do Canadá. Com muitos na multidão agitando bandeiras, né? Eu não vi esse monte de gente não, mas diga, eu não estava lá, foi na televisão que eu vi, e aí vim procurar a notícia para mostrar para vocês. Balançando bandeiras de Alberta, eu não sei se vocês já viram como é a bandeira de Alberta, essa daqui, né? Tem a gente balançando a bandeira LGBT. Bora lá. E alguns até mesmo exibindo a bandeira dos Estados Unidos. Eu achava que era um país lindo e fantástico, mas agora estou muito decepcionada. Estou literalmente, eu estou falando porque se é uma mulher eu tenho que porque o tradutor transformou decepcionado, não, é decepcionada. Estou literalmente arrasada por nunca termos representação neste país. E por nunca haver a chance de mudar o governo. Todo mundo, toda a província diz isso. Toda a província diz que a província X tem mais valor do que eles. Toda a província é assim. Assim, é como no Brasil, por exemplo, como em qualquer outro lugar do mundo. Eles dizem, o nordestino diz, eles têm preferência com o São Paulo e Rio de Janeiro. Aí quando o Nordeste vota, eles dizem, tá vendo? Eles escolheram o presidente que eles quiseram, né? A preferência pelo Nordeste, e assim vai, né? A gente sabe que existe fome em todo lugar, existe pobreza em todo lugar, né? Existe muito dinheiro na mão de poucos, e poucos e muita gente com pouco dinheiro, né? Enfim. No início dessa semana, o governo da Premier Danielle Smith propôs uma legislação que diminuiria o nível de exigência para realizar um referendo, ou seja, ela quer o referendo, entendeu? E depois disso eu não tenho nada a ver, mas olha aí. Embora Smith tenha dito aos repórteres que não irá pressupor mais perguntas, os habitantes de Alberta podem levar à votação. A medida tornaria mais fácil para os cidadãos pedirem uma votação para se separar do Canadá. A vitória eleitoral dos liberais federais na segunda-feira também levou algumas pessoas da província a exigirem uma saída.
Ela mesma já tinha dito isso. Então, assim, eu não vou dar um play para vocês. Eu vou dar um play sem o som, só para vocês poderem ver a cara das pessoas. É um indiano, né? Você vê o sotaque do cara, não é daqui. Um indiano. Eles falam dessa mulher na história, mas eles não mostram a pessoa, né? Olha lá. Deixa eu tirar o som para não ganhar um strike lindo. Tá vendo aí? Não achei que foi tanta gente, não. É um lugar pequeno, agora aí mostrou muita gente. Pronto, esse aí é o indiano que eu falei, que fala com bastante sotaque, não adianta eu mostrar porque muita gente não entende sotaque. Tem gente nativo que é de tribo, essa daí é de tribo, né? Isso aí tá mostrando a primeira fala do coisa. E essa aí é a premiere daqui, que não vale, faz essa cara toda né? Mas não vale nada. Quando falou sobre acabar com o uso de canudos, ela pegou um canudo enorme e mostrou, falando das tartarugas que ficam com, com o canudo enfiado no nariz, ela foi e pegou um canudo maior ainda, maior, mais ou menos de 30 centímetros. Só de propósito mesmo. Não é só para dizer assim, eu não estou nem aí com história de. Veja que o povo tem um monte de fazendeiro ali, né, na história. Isso aí é da nação Cree, né? Que é como é o nome? Uma tribo indígena daqui dessa região. Não só tem os Crees, tem outras, tem os Métis, né? E esses são os que estão brigando, que diz, não, a gente vai ficar. Então, eles não dividiram, eles pegaram o vídeo e colocaram como se todo mundo que estava ali fosse pró aquilo ali, mas não é. Existem dois grupos, existe o grupo do contra e o grupo do a favor. Os nativos são contra a separação de Alberta, porque se eles já são pisoteados pelo Canadá inteiro, imagine se separando. Se separando é que eles vão ser dizimados, né? Eles trabalham, eles têm vida normal como todo mundo, né? Mas a terra deles é deles. Então, assim, existe a turma que vive dizendo que eles só vivem pedindo direitos e mais direitos. Claro, claro, eu não vejo um nativo impostos altos, entendeu? Nativo que eu digo são como antigamente falavam, índios, os aborígenes. A palavra índio não é apropriada, né? Então a gente fala de nativos, porque índio foi um termo usado pelos portugueses, pelos colonizadores, pelos franceses, pelos italianos, pelos ingleses, para designar aqueles povos originários que já estavam na Terra quando eles invadiram a Terra. Eles não descobriram, eles invadiram uma terra que já tinha gente morando lá. Então vamos matar aquelas pessoas. É como se uma pessoa chegasse, invadisse sua casa. Eu não quero saber se você concorda comigo ou não, mas a verdade é essa. Uma pessoa invade sua casa e diz: eu deixo você morar aqui se você trabalhar para mim. Se você não quiser trabalhar, você tem que sair. Ou nem isso, ou mata logo você e pronto, mata a sua família. Mas vamos lá. A parte em português e inglês dessa coisa para quem quiser em inglês, né? Esse é da CBC News. Eu não ia tão longe com essa notícia, porque eu ainda tenho outra coisa para mostrar rapidinho antes de terminar esse vídeo. Temos aqui mais algumas notícias. Temos algumas eu não vou mostrar porque não. Temos aqui. Já estamos na primavera aqui, né? A primavera já iniciou no hemisfério norte.
E agora o gelo já derreteu lá fora, como vocês já podem ver em alguns vídeos que vão sair ou que já saíram. Está começando a esquentar, ainda não esquentou totalmente e já teve incêndio aqui. Teve deixa eu clicar aqui. Teve um povo, uma cidade que teve que evacuar em Sturgeon County, que é Sturgeon Lake. Vou muito devagar. Então, esse é de Mountain Journal, tem outros jornais, né? Então, as pessoas tiveram que evacuar, ou seja, evacuar no sentido de você sair do lugar, né? Não é defecar, não. Sair do lugar, porque aquele lugar teve incêndio. Né? Então, assim, como foi que teve incêndio? Será que alguém estava acampando ali? Ou será que alguém colocou fogo de propósito? Porque tem muita gente que está fazendo isso. Teve uma loja de eu acho que ele era Punjabi, tocaram fogo na loja do cara. Dá para ver alguém entrando, a gravação. Ateou fogo e fugiu. E como daqui que alguém visse, pegou fogo nas lojas do lado. Então, aquela galeria de loja no sul de Edmonton, lá, eu já fui lá, vocês já viram o vídeo comigo em, como é o nome? Millwoods, que é a região onde tem muito Punjabi, e tem Sikhs também, então, mas ele chamou a Pequena Punjabi. Então, lá aconteceu isso. Então, existe um grupo de. Não estou dizendo que o Wildfire foi indiano, não. Tem um branco que foi preso, um canadense natural do Canadá, que foi preso, que estava colocando fogo em casas, estava colocando fogo nas florestas, né, de propósito, porque ele gosta de ver as coisas pegando fogo. Existem os pirófilos. Pirófilos são pessoas que têm, ou piromaníacos, o piro significa fogo. Maníaco, ele tem mania pelo fogo, ele gosta de ver fogo. Então, os piromaníacos. Aí pode ser isso, pode ser isso. Não acredito que foi o sol ainda não, porque não está tão quente assim para ter o sol. Mas eles não têm como provar, porque como é que você vai colocar como é o nome? Embora estava seco, se você jogasse um cigarro ali, pegava fogo fácil, né? Também tem as pessoas que vão acampar, que querem porque querem já ir acampar, né? Então eu vou colocar a tradução aqui para lá. Então, teve uma menina no Instagram que mostrou, ela estava em Jasper, é um lugar que pegou fogo um dia desse, e ela estava, já abriram para os turistas irem para lá. Essa menina foi, essa brasileira foi lá, e daqui a pouco teve o alarme para todo mundo, porque quando tem um alarme, se você vem de turista para o Canadá, não desarrume sua bolsa, não pendure suas roupas se você é turista. Então deixe suas roupas na mala. Por quê? Porque se acontecer um incêndio, você pega a mala e já escapa. Porque se você não fizer isso, você vai arrumar a mala, não vai dar. Quando alarma o alarme de incêndio, você tem que sair, você não pode arrumar as coisas, entendeu? Então assim, já deixa a mala arrumada. Ah, isso sempre acontece? Não, não estou dizendo que sempre acontece. Mas você é turista, você não vai ficar aqui, você não vai morar aqui. Né? Então, pode acontecer em qualquer lugar no Brasil. Eu estava no. Como é o nome? Estava no Rio de. Não, em São Paulo. São Paulo no. Meu olho começou a piscar agora. Estava em São Paulo em 2019, no Carnaval, que eu fui encontrar meu marido. Eu estava trabalhando no Brasil e foi antes de voltar para cá, para o Canadá. E alguém resolveu fumar dentro do quarto. Então o alarme de incêndios tocou e
corre todo mundo para fora, porque não pode ficar, né, e tal. Que assim, eu desci calmamente porque eu não tenho muita noção das coisas e no Brasil, um lugar de concreto pegando fogo, eu digo, oxi, e é. Aí saí de lá e foi alguém que fumou dentro do apartamento e o cigarro fez alarmar. Mas na dúvida é para sair, não é para esperar para ver se é verdade, para ver se não foi, né? E nesse meio tempo pode acontecer de alguém invadir seu quarto para roubar alguma coisa, entendeu? Por isso que eu digo, não desarrume mala, não desarrume mala. E aproveitando esse item, quando for dormir, escore a porta. Em qualquer lugar do mundo, escore a porta quando for dormir, né? Porque já aconteceu, tá? Eu fui para Recife com meu pai e meu marido para fazer uma prova lá em Recife. Eu ia fazer a prova e aí o cara da portaria não era hotel, era uma pousada. O cara abriu a porta e ia direto na nossa bolsa. Aí eu disse, pai, aí o cara, eu não sei para que eu fui dizer pai, porque o pai ele podia ter pulado, pega, né? Eu chamar a polícia, alguma coisa assim, mas não. E deixei passar e nunca mais fiquei nesse lugar. Foi no centro de Recife. Já mudaram o nome da pousada, então assim, não adianta nem eu dizer onde é, nem tenho como provar para vocês. Então, enfim, tem que deixar a bolsa já arrumada, como a menina estava lá sentada sem saber o que estava acontecendo. Alarme de incêndio é alarme de incêndio, não tem dúvida. Quando alarma, você não vai procurar saber o que aconteceu. Você tem que sair e pronto. Entendeu? Então teve esse alarme. Eu não estou julgando a menina, eu estou falando para você no futuro, você, se acontecer com vocês, né? Não uma menina que ela já sabe o que acontece. Então, bora lá. Então, é sempre assustador, especialmente quando é tão perto da casa de alguém. E nossos pensamentos estão com todos na cidade de Redwater, que é Água Vermelha, por qualquer um que tenha perdido sua residência em qualquer terra. Então, no condado de Sturgeon, né? Porque eles chamam condado, uma cidade pequenininha, eles chamam de condado. Então, grande incêndio florestal no condado de Sturgeon provoca declaração de estado de emergência. Foi triste, viu? No instante, assim. E a foto foi fornecida por alguém que eu não sei. Um grande incêndio florestal irrompeu na área de recreação provincial de Redwater. Eu posso falar Redwater, como o povo fala, também tem os britânicos. No sábado, levando o condado de Sturgeon a declarar estado de emergência local no domingo, enquanto as equipes continuam a combater o incêndio fora de controle. O condado de Sturgeon enviou um comunicado à imprensa no final da noite de sábado, confirmando que as áreas afetadas são da Range Road 205, que é a autoestrada 205, que deve ser uma estrada, como é o nome? Uma estrada de barro, né? Até Victoria Trail. The Township Road, que é outra estrada de um lugar assim ermo, pronto, vamos dizer assim. 574 até a Range Road 205 e a Township Road 574, que é a área tudinho de floresta ou área de fazenda. Sempre quando você vê Range Road e Township Road, as duas são área de fazenda. Eu até já fui ver uma fazenda que estava lá, que era uma terra que era Township Road. Aí tinha lá a placa, eu já mostrei um vídeo. Essa terra fica alagada, essa terra fica embaixo d'água. Eu gostei que botaram o aviso, porque aí eu não comprei,
meu marido não comprou, né? O condado disse que o tamanho do incêndio é aproximadamente 110 hectares. Vocês sabem quanto é um hectare? Um hectare é 100 por 100, 100 metros por 100 metros. Né? Você conta 100 e assim, um quadrado de 100 por 100. Aí dá um hectare. Então você multiplica esse 100 por 100. Pronto, aquela rua que eu mostrei a vocês, que eu morei numa chácara. Duas chácaras, duas de frente, dava 100. Só que todas elas tinham 100 de fundo. Então, duas chácaras juntas dava um hectare. Então, duas chácaras. Peraí. Nem, aquela rua todinha não ia dar esse tanto de espaço que foi queimado. Foi muito espaço queimado, né? 100 vezes 110. 100 vezes 110. 100 metros vezes 110 metros. Vezes 110. É o que aconteceu. Então dá mais de 1 quilômetro. É difícil de pensar nesses tamanhos. A Cabo Gina Lane, da Polícia Montana Real Canadense, que é a montada canadense, que é o RCMP, que estão querendo acabar com a polícia montada, eles já chegaram lá. Disse que este incêndio florestal é um dos 4 registrados na província no sábado, já 4 incêndios. Os outros estão no condado de Rockville, ao norte de Erie. Eu toda vez falo Erie, mas é Erie. Perto do Sundre, e dos incêndios ativos estão perto da primeira nação First Nation Frog Lake, que é o Lago do Sapo, a cerca de 200 quilômetros a leste de Edmonton. Sinceramente. No final da tarde de domingo, a polícia montada, o RCMP, anunciou que a polícia montada de Grand Prairie, onde está o brasileiro. Eita, o brasileiro que eu falei, como é o nome? Ednilson. Ednilson, eu até falei para vocês do canal dele e tal. Quem assistiu o meu vídeo, eu falei que Ednilson mora em Grand Prairie, é um baiano que veio trabalhar no Canadá com aquelas cortadeiras de madeira, uma máquina bem grande que corta madeira. Né? Um caminhão, sei lá, não sei dizer, eu chamo de máquina. Enfim. Continuando. Então é em Grand Prairie que ele mora. Então, a polícia montada de Grand Prairie está ajudando a combater um incêndio florestal que começou no sudoeste da cidade, na área entre o Township Road 710 e Highway 40, e as evacuações já começaram. Então, vão lá no canal dele para perguntar como é que vai, né, a situação. Destacamento da Polícia Montada Real Canadense no condado de Sturgeon trabalharam para direcionar o trânsito e bater de porta em porta para notificar os moradores sobre os incêndios florestais e emitir avisos de evacuação para alguns moradores. Devido à quantidade de incêndios florestais nos últimos anos, a Polícia Montada Real Canadense, RCMP, está muito bem preparada para incêndios florestais que possam surgir. Mentira, polícia é polícia, bombeiro é bombeiro. Então, é ótimo termos aprendido e estarmos trabalhando com o que temos agora. E temos os recursos disponíveis para casos como esse. Mentira,
Mentira, mentira, mentira. Então aqui temos um alerta de incêndio que é os celulares, mesmo sem ter, como é o nome? Mesmo sem você ter linha, só tendo. Eu não tenho linha daqui do Canadá, mas o celular toca se tiver um incêndio aqui perto. Né? Avisando, olha, sai das suas casas que tá tendo. Então avisa sobre quentura, vai alerta de aquecimento. Ou avisa também se tiver tendo um vento forte, avisa também nos celulares, porque todo mundo tem que ficar avisado, né? Então aqui é a área que está tendo o incêndio, né? Veja aqui que o Redwater aqui é St. Albert, a gente já teve lá em St. Albert, eu e vocês, porque vocês estavam comigo na gravação assistindo. Já fomos para Fort Saskatchewan, foi para comprar comida para os coelhos, né? Já tivemos lá, então vocês já viram também. Tivemos também Spruce Grove, que era onde o sobrinho do meu marido morava, né? Então assim, on the way a gente também já teve lá quando eu fui com o Luiz buscar a cama para ele, a cama de hospital. Então assim, não é longe, tá vendo Edmonton aqui? Então não é longe. Eu não sei se está dando para vocês verem tudo, porque meu rosto fica na frente, mas eu acho que meu rosto está aqui do lado. No início da noite de sábado, foi relatado que o incêndio no condado de Sturgeon havia ultrapassado o rio North Saskatchewan, que é o rio bem aqui, que ele atravessa a Alberta toda, né? Então, ele ultrapassou o rio. Como é que um fogo atravessa o rio? Alguma árvore que queimou, o pedaço sai voando e pega do outro lado. Aí o outro lado pega fogo. Não vai passando fogo dentro da água, não. Então, no início da noite de sábado, foi relatado que o incêndio do condado de Sturgeon Lake havia ultrapassado o rio North Saskatchewan, mas horas depois foi confirmado que ele não cruzou o rio. Então foi só um boato, o povo exagerou. O condado de Sturgeon relatou que uma casa foi perdida no incêndio e um rebanho de gado foi transferido para outro local mais seguro. Eu pensei que foi. O último relatório que recebi do chefe de bombeiros foi que o incêndio estava a leste da cidade de Redwater e se movia na direção sudeste, em direção ao rio North Saskatchewan, que é o rio que eu já mostrei que cruza a cidade. Então tivemos sorte que ele não atingiu nossa comunidade, disse Ken Van Bull, diretor administrativo da cidade de Redwater. Van Bull, que nome estranho, disse que os bombeiros lhe disseram que desde o início da manhã de domingo eles estavam instalando sistemas de supressão de incêndio em alguns prédios e provavelmente em algumas residências na área para garantir que os telhados não pegassem fogo, porque vocês sabem que os telhados, a casa toda aqui no Canadá, ou a maioria delas, ou 99% das casas, são de madeira e o telhado também não foge desse tipo. A única coisa que não é de madeira é o porão, mas ninguém vai ficar no porão quando está pegando fogo, né? Por quê? Por quê? Porque vai virar um micro-ondas. Bora lá, continuando. Tem que correr da casa e pronto. Então é sempre assustador, especialmente quando é tão perto da casa de alguém e nossos pensamentos estão com todos na cidade de Redwater, por todos que perderam sua residência ou qualquer terra, disse Van Bull. Teve um incêndio também provocado em Millwoods, que numa parte que é
mato, floresta, e não tinha por perto, não tinha nenhum hidrante, não tinha como apagar o fogo. O bombeiro tinha que sair, buscar água e voltar, sair, buscar água e voltar. Aí fica difícil, né? Bora lá. Eu acho que a pessoa botou fogo sabendo disso. O condado está pedindo aos moradores da área que fiquem longe da área de recreação provincial de Redwater, ou se vocês quiserem que eu pronuncie, Redwater, para dar tempo e espaço às equipes de emergência para apagar os incêndios. Todas as estradas na área estão abertas apenas para o tráfego local. Porque tem gente que aproveita, porque eu tenho que dizer, porque tem gente que aparece para dizer assim, tá vendo? Não, mas se fosse no Brasil, ia estar o povo dizendo salve a Amazônia. Sim, salve a Amazônia. Nós precisamos respirar. Esse ar não é tão bom assim. O ar, pelo menos na Amazônia, ou eu nunca fui para a Amazônia, mas eu imagino que na Amazônia o ar seja super limpo. Eu imagino porque as árvores estão fazendo o trabalho delas, né? Em Alagoas o ar é limpíssimo, pelo menos da última vez que eu estive lá, né? Eu estive em São Paulo, o ar terrível, ardeu tudo, ardeu a garganta, os olhos, tudo. Na capital, eu não sei no interior. Então, assim, é importante a floresta, é importante. Então, assim, minha gente tem que ter consciência, tem que ter consciência. Perdi até o fogo. Vamos lá, continuando. Então, assim, é o que eu ia dizer. E assim como no Brasil, em qualquer lugar do mundo, nos Estados Unidos, em qualquer lugar, tem gente que aproveita. Tem gente que aproveita a desgraça dos outros para tentar saquear a casa das pessoas. Só que acontece também dos saqueadores morrerem no incêndio, né? Pagar com a vida. Então, os moradores da área, só os moradores, nada de repórter pode ir lá, né? Eles podem até pedir autorização, não estou dizendo que não vão conseguir, mas eles só podem ter eu estou vendo aqui, tem gente passando na frente da casa. Então só pode ter acesso ao local se a pessoa provar que mora lá. Os moradores da área estão sob aviso de evacuação, ou seja, lavre, sai daí, até novo aviso, e o condado disse em um comunicado à imprensa na tarde de domingo que as equipes de bombeiros ainda estão trabalhando para apagar os incêndios florestais e que a situação está evoluindo. Agora, evoluindo como? Está piorando. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui como é que tá. Então, the situation is evolving. Não sei, tá piorando, não sei. Eu acho que tá piorando. Mas, enfim. Como é que eles estão preparados e a situação está evoluindo, né? E, por último, teve a celebração do aniversário de 80 anos de libertação dos Países Baixos, né? Netherlands, é a Holanda, né? Que foi liberada que o Canadá participou na luta para liberar eles dos nazistas. Os nazistas invadiram muitos países. Não só foi a Alemanha, eles se espalharam, não foi só. Enfim, foram muitos países, eu não sou de história, mas hoje é o aniversário em que o Canadá se aliou a Netherlands e liberou. Para lá, traduzindo, que não estou querendo pensar. Então, Edmonton cedia a celebrar cedia, que é a sede da celebração de 80 do 80
aniversário de 80 anos da liberação dos Países Baixos. Devemos lembrar, sim, que foram os aliados que acabaram com a guerra, mas para os holandeses a história é sempre a história é e sempre será que os canadenses os liberaram, né? Não foram só os canadenses, então, como diz nas entrelinhas, os holandeses, que eles chamam de Países Baixos, a Holanda, fica confuso. É confuso na minha cabeça. Eu pensei que a comemoração tinha sido lá. E é isso. O sol brilhou forte em Edmonton no domingo com a multidão, porque teve essa celebração nessa semana lá na Holanda, né? E mostraram os idosos que participaram, e não se deve esquecer, tem que manter, tem que lembrar, manter a lembrança, né? Para aqui. Joyce e John Hudson, casados há 56 anos, assistem a cerimônia, né? Eu pensei que ele tinha participado. Então é isto, né? Então, essa semana toda estão falando desses assuntos, sem esquecer dos esportes e tal, mas eu não vou falar de esporte, ok? Então, obrigada por terem assistido, beijos, beijos e fiquemos com Deus. Então tá aí as notícias sobre óleos, não sei o que. As notícias dessa semana foram essas, né? Então mais sobre incêndio, sobre a evacuação, sobre o fogo fora de controle, essa notícia há 5 horas atrás, e sobre a Premier querendo separar a Alberta do resto do país, está vendo que não tem condições porque com todos esses problemas o país não ia bem, está querendo juntar com os Estados Unidos. A Confederação dos First Nations, aqui também, que falam do abandono, nem tinha olhado, né? Deixa eu mostrar aqui primeiro em inglês para quem sabe falar, para quem sabe ler inglês. E os índios, que eu não ia falar sobre isso, os nativos da Confederação das Primeiras Nações, os First Nation, né? Que é os primeiros que estavam aqui. Tem um tratado, tratado 6, número 6, que pede a Premier que não abandone abandone a retórica perigosa em meio a conversas separatistas. Por quê? Porque se a Alberta se separar do Canadá, quem vai sofrer também são os nativos que são daqui, né? Porque quem é que vai respeitar os direitos dele? Ninguém. Então, esse é eu já mostrei esse prédio, eu já estive lá perto, já fiz um vídeo só lá perto. Então, a Confederação das Primeiras Nações no Tratado 6 está intrometendo nas negociações sobre o separatismo e chamando de promoção de ideia de um referendo pela primeira-ministra ou premier de Alberta, Danielle Smith, de imprudente, né? Como eu já tinha falado, né? Aí, então, a turma que está contra essa separação tem mais força também com relação aos nativos. Quem for a favor dos nativos não é a favor de separação de Alberta separar do Canadá. Okay? Então é isso, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Eu sei que foi longo, mas é o jornal de hoje. Então hoje, domingo, 4 de maio de 2025.
8h31 da noite. Estão vendo a noite, né, aqui. O sol vai se pôr às 9 horas. É isso, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Aqui falou Luciana Luli Brasil diretamente. Luli Brasil no YouTube diretamente do Canadá. De Edmonton, Alberta, Canadá. Volta para o estúdio.